Olá pessoal, essa é a nossa aula 3 e nós vamos ver aqui o que é uma empresa, o que é ser um empresário, o que é ser um empreendedor, a inovação prática e sistemática, os tipos de empresa, criando a sua MEI, criando a sua microempresa e também o que é a disciplina empreendedorismo. Então pessoal, dando início à nossa aula 3, uma introdução à inovação e ao empreendedorismo e os tipos de empresa. Tá? Então vocês me acompanham aqui agora, que essa aula é uma aula muito importante porque é uma aula introdutória, de definição. Tá? O que é que vocês estão fazendo aqui agora comigo nesta disciplina de empreendedorismo? Tá? Então, como vocês sabem, a gente dividiu o curso em módulos, estamos ainda no módulo 1, os primeiros passos, essa é a nossa terceira aula, ok? E o que é que nós vamos ver nesta aula de hoje? O que é uma empresa, o que é ser empresário, a inovação sistemática e premeditada. Essa definição é muito importante para que a gente entenda o que é de fato ser um empreendedor, o que é ser um empreendedor, as diferenças entre o empresário e empreendedor, os tipos de empresa, criando a sua microempresa individual e criando uma microempresa. E, por fim, o que é de fato empreendedorismo, o que vem a ser essa disciplina que vocês estão aqui comigo para fazer esse curso agora. Então, a primeira coisa, eu acho que é uma expectativa muito grande de todo mundo quando chega na disciplina de empreendedorismo, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é o quê? Abrir uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma empresa. Tá? Qual a finalidade de uma empresa? Então, uma empresa, basicamente, é uma organização econômica, civil ou comercial levada a efeito, tá? por uma ou mais pessoas, na verdade, uma sociedade, que realizarão um trabalho, uma tarefa para a realização de um objetivo, na verdade, através de um empreendimento. Tá? Ela é uma pessoa jurídica, tá? Composta por pessoas físicas ou jurídicas que existem para criar valor, para gerar valor para o cliente e para a sociedade de uma forma geral. Então, esta é a definição de uma empresa. Tá? Tá, mas e o que é ser empresário? Tá? É diferente o empresário e o empreendedor? Sim, o empresário, na verdade, a gente pode entendê-lo como o dono de uma empresa. Tá? Na verdade, o que é que vem a ser aí um dono de uma empresa? O detentor de um CNPJ. Tá? E ele faz a empresa acontecer através do uso de técnicas, né, sistemáticas de gestão. Tá? Ele pode ser ou não um bom gestor, um gestor eficaz, e mais que isso, ele pode ser ou não um empreendedor. Tá? A gente vai ver que existe, né, de acordo com as nossas definições, uma diferença entre empreendedor e empresário. E é importante que essa definição, essas definições que a gente viu até aqui, estejam claras para vocês. Então, existem, na verdade, 4 grandes pensadores, né, que pensaram e que trabalharam a inovação. Tá certo? Então, desses 4, tá, eu escolhi um, que na verdade é Peter Drucker, tá? E eu já coloquei esse livro, né, como uma das referências principais do nosso curso, que é a inovação e o espírito empreendedor de Drucker. Tá? Então, eu tenho boa parte, né, do nosso curso e, na verdade, essa aula ela é muito inspirada nesse livro. Tá? E para que a gente possa entender, vocês já entenderam até aqui o que é uma empresa, já entenderam o que é, o que é ser um empresário, só que para que a gente entenda um pouco mais sobre inovação, criatividade e sobre o que é de fato ser um empreendedor, vamos a essa frase aqui de Peter Drucker. Tá? A criatividade ela não depende de inspiração, segundo Peter Drucker, mas de um estudo e de um trabalho árduo. Na verdade, ele define a criatividade como um ato de vontade. Tá? Assim como uma pesquisa sistemática pode resultar em uma invenção. Tá? Então, existe aqui as definições de criatividade e de invenção. E de inovação, que são coisas diferentes e normalmente isso fica muito confuso na cabeça das pessoas. Tá? Uma invenção, não necessariamente, ela é uma inovação. Tá? E nem tudo, nem todo ato de criatividade, nem toda criação, ela se transforma efetivamente numa inovação. Porque tá, uma das definições que eu mais gosto, né, sobre criatividade, que na verdade a inovação é a criatividade emitindo a nota fiscal. Ou seja, você cria algo e
traz dentro deste algo que você criou um valor, resolve um problema, e este problema que foi e este problema cuja solução veio através da sua criatividade, ele resolve o problema de muita gente, e essas pessoas que têm esse problema resolvido a partir da sua criatividade, eles vão comprar o serviço ou o produto de você. Tá? Então, assim, a gente diz que a inovação, na verdade, é a criatividade emitindo uma nota fiscal. Tá certo? Então, e a invenção? Tá? Ele coloca, né, que a pesquisa sistemática, né, com métodos, né, com técnicas, ela pode necessariamente levar a uma invenção. Tá? Então, o mundo, assim, a gente tem vários inventores, tá? Do telefone, do avião, das tecnologias, enfim. E essas invenções, elas nem sempre vão ao mercado. Elas nem sempre se transformam, vamos dizer assim, efetivamente numa inovação. Tá? Então, colocado isso, tá? O que é importante? Que Peter Drucker coloca que, assim como a pesquisa sistemática pode resultar em uma invenção, também pode e precisa haver uma busca premeditada de oportunidades para inovar. Tá? Quem souber onde e como encontrá-lo será o que se chama de empreendedor. Então, basicamente, na definição de Peter Drucker, o empreendedor é aquele que busca as oportunidades para inovar de uma forma sistemática e metódica e disciplinada. Certo? Então, a partir dessa definição, tá, que é a definição que eu baseio praticamente todo o nosso curso, a gente pode aí sim definir o que é ser empreendedor. Tá? Eu sei que fica implícito com tudo que a gente falou, mas vale a pena a gente destacar aqui o que é ser empreendedor, na verdade, é quem souber onde e como encontrar oportunidades para inovar de forma sistemática e premeditada. Tá? E é em cima dessa definição que eu trago para vocês, tá, que é diferente você ser um empresário, um dono de CNPJ, e você ser um empreendedor. Muitos empresários trazem consigo características empreendedoras, tá certo? Então, o cara tem um CNPJ, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, mas ele, de forma sistemática e premeditada, ele busca a inovação para gerar um crescimento, para gerar uma evolução de produtos, serviços e da própria empresa, tá certo? Então, Peter Drucker traz no livro vários exemplos, né, onde ele mostra, né, que, por exemplo, você criar um restaurante, por exemplo, ou uma padaria, tá? E simplesmente, né, o que não é pouco, né? Eu falo simplesmente, mas não é pouco. Você prestar um bom serviço, tá, da venda de produtos, né, relacionados a esse tipo de empresa e fazer uma empresa como essas simplesmente funcionar, tá? Ter lucro, enfim, ter uma boa gestão, não necessariamente significa que você é um empreendedor. Tá? Porque o empreendedor, ele necessariamente ele está o tempo todo buscando de forma premeditada e sistemática a inovação. E o empresário não, ele fica muito focado o tempo todo na operação do negócio em si. Tá? Então, aqui, né, nessa definição, é bom deixar claro que não fica aqui nenhum julgamento, né, nenhum juízo de valor em relação a um empresário que, vamos dizer assim, que não se enquadra nessa definição de empreendedor, mas tá, que é muito importante nos dias atuais que os empresários, até pela busca, pela velocidade com que as coisas estão mudando, né, ele busque de forma realmente premeditada a inovação. Tá certo? Então, com isso, tá, eu volto agora um pouco para a questão da empresa, tá? Porque todo mundo que está aqui assistindo esse curso, tá, entrou aqui achando que, vamos dizer assim, eu vou nesse curso aprender a criar uma empresa. Tá? É verdade? Sim e não. Tá? Eu vou dar os caminhos para você, tá, que está assistindo esse curso, para a criação, por exemplo, de uma microempresa individual, que é um dos tipos de empresa. Tá? Os caminhos para a criação de uma microempresa. Tá certo? Então, os caminhos, sim. Tá? Mostrar o que é necessário para a criação de um CNPJ. Mas a criação de um CNPJ, sim, em si, tá? Vocês vão praticar e vocês vão exercitar, tá, quando vocês decidirem, definirem abrir uma empresa. O nosso objetivo aqui, tá, é ensinar a você
o que é, de fato, o empreendedorismo, tá certo? Então, antes disso, a gente vai para os tipos de empresa. Então, a gente tem aí, né, de uma forma global, essa definição acho que vale aí para todo mundo, tá? A gente tem os tipos de empresa, né, públicas, né, quanto à sua natureza, né? Uma empresa pode ser pública, pode ser uma empresa privada, ou pode ser uma organização não governamental, tá? Uma organização não governamental, na verdade, ela existe na forma de associações e na forma de fundações. Então, uma ONG, a ONG não tem necessariamente um CNPJ. Quem tem o CNPJ é a associação ou a fundação, e esses dois tipos de empresas se enquadram na definição de organização não governamental. Ok? Então, esse tipo de classificação é uma classificação quanto à sua natureza. A gente vai passar agora para a classificação das empresas quanto ao limite de faturamento. Então, o microempreendedor individual, por exemplo, o que a gente chama de MEI, tá? São empresas, tá, que têm o faturamento de até R$81 mil por ano, tá certo? Então, é o que se chama de MEI. Na verdade, muitas pessoas no Brasil saíram da informalidade a partir da criação de uma MEI, que vocês vão ver aqui que a gente consegue criar uma MEI simplesmente através de um portal, tá? Que é o portal do empreendedor, e eu vou passar aqui rapidamente, né, nesse portal, e vocês vão ver assim o passo a passo, né, e quais são os documentos necessários para a criação de uma MEI, tá certo? Já uma microempresa, ela tem um faturamento de até 360 mil por ano, tá certo? Então, para a criação de uma microempresa, também são exigidos alguns documentos, e aqui a gente já traz a necessidade, é muito importante você ter um contador junto para que o processo em si da criação da empresa, ela possa acontecer, tá? Existem ainda as empresas de pequeno porte, tá? São as empresas cujo limite de faturamento é de até 4,8 milhões por ano, tá? E nesse caso também existe a necessidade da presença, vamos dizer assim, de uma contabilidade, de um contador, né, de um profissional da área para apoiar e para criar essa empresa junto contigo. Tá? Então, a empresa de médio porte, ela tem uma receita bruta anual acima dos 4 milhões, tá certo? Então, daí em diante, né, a gente considera a empresa de médio porte. Então, voltando um pouco agora para a MEI, né? A MEI, só para confirmar, ela tem você pode ter uma MEI se a sua empresa for ter uma receita bruta anual de 0 a 81 mil reais. Tá? E uma coisa muito importante quando a gente vai definir que tipo de empresa a gente vai abrir, além do faturamento, são os regimes tributários, que aí isso varia de país a país, varia de estado a estado, município a município. Tá? Então é muito importante, por exemplo, uma das vantagens de se criar uma MEI é que você pode, no Brasil, por exemplo, escolher fazer a opção pelo Simples Nacional. Na verdade, numa MEI você só pode, na verdade, escolher como regime tributário o Simples, o que é um pouco diferente de numa microempresa, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Tá? Então, com o Simples, né? Com o Simples você tem uma carga tributária reduzida e um imposto único, o que facilita muito toda a contabilidade da empresa. Tá certo? Então, e a gestão financeira, nesse caso, não obrigatoriamente necessita de uma contabilidade. Já no caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, tá? Que são as empresas que faturam aí, até 360 mil, tá? E até 4,8 milhões de faturamento anual, elas têm como opção para regime tributário o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Tá? Só que essa parte tributária a gente vai ver só na parte final do curso, quando a gente efetivamente falar de captação de recursos. Tá? Aí a gente vai tratar um pouco aí essa questão dos regimes tributários. Por enquanto, vocês ficam apenas cientes, né, que no caso de uma microempresa e de uma empresa de pequeno porte, tem essas três opções aí para que você escolha em relação a essas três opções aí do Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Tá? E nesse caso, o imposto é aplicado de acordo com a faixa de faturamento, tá? Um contador vai te apresentar bem, né, essa questão tributária, tá? E como eu falei, nesse caso, a gestão financeira através de um contador, de uma contabilidade, ela é obrigatória. Tá certo? Então a gente vai dar uma parada agora, a gente vai para o ambiente, né, o ambiente do portal do empreendedor, para que vocês acompanhem comigo como
através do portal do empreendedor, a gente pode criar uma empresa. Mas antes de irmos para o portal, tá, eu trago algumas informações importantes aqui. A gente vai fazer essa criação através do portal do empreendedor. Os documentos exigidos são simplesmente RG, título de eleitor ou a declaração de imposto de renda de pessoa física, o contato e o endereço residencial. Tá? E também uma senha de acesso aos serviços, ao portal de serviços do governo federal. Tem duas situações. Você pode já ter o cadastro e aí você com seu CPF e senha, você entra no portal de serviços e aí você faz a criação da sua MEI. E se você ainda não tiver o acesso ao cadastro de portal de serviços do governo federal, você cria o acesso a partir do uso do seu CPF e de uma senha. Tá? Agora sim, agora nós vamos lá para o portal do empreendedor. Então, pessoal, aqui nós estamos no portal do empreendedor. Tá? Eu recomendo e sugiro fortemente que você navegue por aqui, porque navegando por esse portal, você já vai ter acesso a muitas coisas que estão diretamente relacionadas ao empreendedorismo. Tá? Desde essa parte, que é a parte primordial, que a gente vai entrar nela daqui a pouco, tá? Como criar aqui a sua MEI, tá? Retire o seu CNPJ, né? Com acesso gratuito, sem complicações e com diversos benefícios, tá? E outras informações, mapa das empresas, registro empresarial, enfim, fórum permanente, aqui o Startup Point. Então, esse portal, tá, é o portal que trata, do governo federal, que trata basicamente de questões ligadas às empresas, a negócios e ao empreendedorismo em si. Tá? Mas vamos aqui direto ao assunto, tá? A gente vai entrar aqui, eu vou clicar aqui no portal do empreendedor e, naturalmente, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, eu quero ser MEI, eu já sou MEI, tá? Ou eu quero acessar aqui alguns produtos e serviços financeiros para microempreendedores individuais. Tá? Então, a importância, inclusive, de você ter uma MEI, tá? de você ter um cadastro, você ter seu CNPJ, é que através dele você tem acesso a uma série de vantagens e acesso à informação, acesso a produtos e serviços do próprio governo federal. Tá? Acesso a financiamento, uma série de coisas se tornam possíveis, tá? A partir da criação de um CNPJ. Tá certo? Então, no nosso caso aqui, a gente vai clicar aqui em Quero Ser MEI, tá? Que é a opção de quem está iniciando. Né? Então, aqui você tem o que você precisa saber antes de se tornar um MEI, verifique se você atende às condições para ser MEI, os documentos necessários, quais as ocupações podem ser MEI, tá? Formalize-se, tá certo? Então, aqui vocês vão entrar, eu recomendo que vocês entrem, né? Naveguem e estudem, né, um pouco sobre esse portal. Tá? No caso específico, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é acessar o sistema. Então, acessando esse portal, tá, você não pode ter nenhuma participação societária em microempresa ou em outro tipo de empresa, e você também não pode ser servidor público, tá, para ser uma MEI. Tá? Um servidor público não tem o direito de ser um microempreendedor individual. Tá? Então, existem outras alternativas que eu não vou tratar aqui para o servidor público, mas, no meu caso, eu não vou conseguir fluir aqui na plataforma em função desse caso. Mas eu recomendo muito a você que não é sócio de nenhuma empresa, que não tem participação em nenhuma empresa ainda, que não seja servidor público, que você acesse e a partir daqui você vai ver o caminho, o passo a passo para se tornar uma MEI e a partir daí você ser um microempresário individual. Bem, a gente viu aí que a criação de uma MEI, tá, é um procedimento extremamente simples. Tá? Então, a gente pode dizer que, criado o CNPJ, criado uma MEI, você já pode ser considerado, vamos dizer assim, um empresário. Tá? Só que eu vou tratar aqui das duas opções mais simples, né, que existem, que são a MEI e a microempresa. Tá certo? Então, a microempresa, o que é que você precisa para abrir uma microempresa? Então, você precisa de documentos pessoais, seu e dos sócios. Tá? Você precisa ter um nome da empresa. Você precisa da participação em percentual, né? A participação societária de cada um dos sócios, qual o percentual que cada um dos sócios tem dentro da empresa. Você precisa de um endereço, do endereço da empresa, e você precisa também de um contador para te apoiar nesse processo. Certo? Então, com isso, você consegue, basicamente, criar a empresa e ter aí um contrato social. Evidentemente que você vai, que nesse passo aí, um contador
pode te ajudar. Você pode fazer isso de forma independente, com a ajuda de um contador? Pode sim, tá? Mas o passo a passo disso, tá? Não é tão simples quanto o caso do MEI, e eu aconselho a vocês a entrarem na internet, buscarem um canal especializado, tá? Para ensinar vocês a orientar o passo a passo em relação à criação de uma microempresa, tá? Então, o fato é que, a partir da criação de uma microempresa, você já tem, vamos dizer assim, ou uma MEI ou uma microempresa, você já tem aí o seu CNPJ e, como eu falei, você já pode, vamos dizer assim, se considerar um empresário. Evidentemente que começa um grande desafio, tá? E eu vou falar um pouco agora exatamente do que é o empreendedorismo com base em tudo que a gente já viu até aqui nesta aula, tá? Então, o que é o empreendedorismo? Tá? É a disciplina que ensina os métodos e as técnicas para a busca sistematizada e premeditada para encontrar as oportunidades para inovar. Eu penso que você, estando aqui, tá, você já tem, vamos dizer assim, o espírito empreendedor. Tá? Você já está em busca, você está fazendo um curso, tá, de engenharia, tá? E você está buscando dentro da engenharia alguma oportunidade, vamos dizer assim, para inovar. Tá? Então, o ato de fazer essa disciplina já é um ato, vamos dizer assim, de um empreendedor, de alguém que está buscando oportunidades para inovar, uma oportunidade de um caminho diferente, de uma trajetória diferente na carreira, e é isso que vocês vão aprender aqui. E eu espero que nessa jornada, tá, daqui até o final do curso, o que eu pretendo ensinar a você são diversas técnicas, métodos para que você busque de forma premeditada e sistemática oportunidades para inovar, para viver e para trabalhar. Então, a nossa aula termina por aqui. Tá certo? Então, aprendemos aqui o que é uma empresa, o que é ser empresário. A gente aprendeu sobre a inovação sistemática e premeditada, o que é ser um empreendedor, como criar uma MEI, os requisitos para a criação de uma ME e o que é o empreendedorismo. Tá certo? Então, a partir da próxima aula, o que nós vamos fazer é trabalhar um pouco melhor as habilidades, as competências, tá? Qual é a sua competência? Qual é a sua habilidade? Quais são as suas experiências, tá? Com isso, com tudo isso que você tem, tá? Por onde você pode seguir, por onde você pode caminhar para, de fato, com essa bagagem, buscar oportunidades para inovar a partir das técnicas e métodos que a gente vai aprender aqui. Até o próximo vídeo.